Samantha, mas eu quero atuar para a pessoa jurídica. É possível? Claro que é. Iniciei a minha atuação trabalhando em um hospital público. Então, você também pode tanto ser contratada por um hospital privado, por uma sociedade de especialidade médica, por um plano de saúde, pode prestar um concurso para ser advogado do Conselho Regional de Medicina. Existem todas essas possibilidades e, nesses casos, você também vai atuar em face do médico daí, né? Aqui a gente está tratando da relação estabelecida entre o médico e a pessoa jurídica. Então, você estará no polo contrário, possivelmente ali promovendo uma ação regressiva ou executando um contrato que não foi cumprido, ou que não está sendo observado por esse médico, defendendo a clínica em processos movidos pelo médico em face dessa pessoa jurídica. E em âmbito administrativo, falamos na sua atuação em sede de processos sindicantes como esse que acabei de mencionar a vocês. Processos sindicantes instaurados dentro dessas pessoas jurídicas. Hospital público instaura processo sindicante? Instaura. O médico depende ali de uma defesa técnica para apresentar uma defesa referenciada, uma defesa com argumentos sólidos que tenham a probabilidade de serem acolhidos. E agora, em âmbito preventivo, também existe a possibilidade de atuação? Sim, dentro da relação estabelecida entre o médico e a pessoa jurídica, existe a possibilidade de atuação do advogado, tanto em defesa de uma parte quanto em defesa de outra, elaborando bons documentos médicos, fazendo a revisão desses contratos. O médico estabeleceu um contrato com uma operadora de saúde, ele vai se tornar credenciado ou cooperado. O seu trabalho é fazer a revisão desse contrato, trazer a ele clareza de todas as obrigações que ele está assumindo ali naquele documento e ainda fazer sugestões de alteração de cláusula, de inclusão de cláusula, retirada de cláusula, para que esse documento possa conquistar um equilíbrio maior. Lembrando que, nesse caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo que tiver de ser discutido entre essas duas partes precisa ser, nesse momento prévio, antes da assinatura do contrato. Dificilmente depois você vai conseguir a nulidade de uma cláusula alegando vulnerabilidade do profissional, tá? Então, é importante você conhecer esses serviços e todas essas peculiaridades. Falando ainda do preventivo, em sede de pessoa jurídica, você tem a possibilidade de implementar o compliance médico. O que é o compliance? É trazer a conformidade com regras técnicas da profissão. É a mesma coisa que você faz no preventivo de uma clínica médica, só que, obviamente, com uma abrangência muito maior, porque a pessoa jurídica, ela demanda esse cuidado, uma regularização sanitária, uma avaliação de todos os profissionais que ali possuem vínculo, um treinamento maior de colaboradores. Se estamos falando de um hospital, é essencial que haja um treinamento desse corpo clínico para um bom preenchimento do prontuário, para o desenvolvimento de uma relação paciente-médico mais equânime, mais equilibrada, no sentido de evitar conflitos, evitar desacertos, a realização de diligência dentro dessas instituições, que é o quê? Avaliação da idoneidade dos profissionais que estão sendo contratados, tanto fornecedores quanto o próprio corpo clínico. O que acontece nessas instituições grandes? Muitas vezes, profissionais, falsos médicos são contratados porque falta esse cuidado, essa avaliação documental. Não se solicita a apresentação do número do CRM, do número do RQE. Então, esse profissional é um pós-graduado, se apresenta ali como especialista em pediatria. A instituição passa a divulgar que, a partir daquela data, terá atendimento especializado em pediatria. E esse profissional não possui RQE. Quem é que está irregular? A pessoa jurídica. Então, tudo isso faz parte do compliance médico, inclusive a adequação das redes sociais dessa instituição é também papel do advogado. Relação estabelecida entre a PJ e o paciente
também é possível a sua atuação para qualquer dessas partes nessas 3 subáreas: contencioso, consultivo preventivo e ético profissional. Aqui lembrando, quando eu falo sobre a relação estabelecida em âmbito judicial, né? Então, uma ação que será proposta pelo paciente em face dessa clínica. Vejam o quanto é importante você conhecer a peculiaridade dessa área. Eu disse a vocês que a responsabilidade civil do médico, por se tratar de um profissional liberal, é sempre aferida mediante culpa. Então, eu preciso da presença da conduta, culpa, dano e nexo de causalidade. Agora, percebam, quando essa ação é proposta exclusivamente em face de uma pessoa jurídica, seja um hospital público, um hospital privado, um plano de saúde, uma clínica médica, a responsabilidade será objetiva. Então, vai caber a você, advogado do paciente, pesando ônus e bônus, decidir se vai inserir o médico no polo passivo dessa ação, e aqui não estou me referindo às ações que possuem vínculo com o poder público, tá? Então, tira o hospital público desse meu exemplo. Se eu estou falando de um hospital privado, ou de uma clínica médica, ou de um plano de saúde, você vai fazer a avaliação dos ônus e bônus de se inserir o médico no polo passivo. Por quê? Se você propõe a demanda exclusivamente em face da pessoa jurídica, a responsabilidade será objetiva. Nesse caso, não será discutida a culpa. Serão discutidos apenas os 3 elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. Se você traz o médico para o polo passivo dessa demanda, aí é possível a discussão de culpa. E se ficar provado que esse profissional não agiu com imprudência, negligência ou imperícia, essa ação será julgada improcedente. Quando é que se discute culpa nessas demandas? Se a ação foi proposta exclusivamente em face da clínica e ela tramitou sob esses requisitos de responsabilidade objetiva, a culpa será discutida exclusivamente na ação regressiva, na ação proposta pela pessoa jurídica que foi sucumbente na demanda contra o médico que teve ali aquela atuação direta, imediata, efetiva naquele caso, certo?